Meus irmãos, vamos falar hoje sobre um tema que é muito importante, para conhecimento nosso, muito interessante, um tema que também gera certa polêmica. Nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Pode ser usado aí as duas preposições. Batismo no Espírito Santo e a sua habitação naquele que crê. Habitação do Espírito naquele que crê. Quem já ouviu alguém falar assim? É que eu já fui batizado no Espírito Santo. Já viram? Quem já ouviu alguém falar assim? Algum cristão, Que às vezes pessoa afastada, já fui da igreja, já fui batizado no Espírito Santo, isso e aquilo outro e tal. Enfim, vamos entender melhor isso então, nessa mensagem. Então, no livro do profeta Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, diz assim Deus por meio do profeta: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Deus está aqui então prometendo, está aí o Espírito com E maiúsculo. Deus está prometendo que vai derramar o seu Espírito sobre as pessoas. Queridos, no Antigo Testamento, antes do ministério de Jesus, Deus levantava profetas, reis, levantava pessoas para levar a mensagem dele ao povo, para trazer Deus ao povo, sua mensagem, os seus mandamentos, aquilo que o Senhor queria que o povo fizesse, como o povo deveria se comportar. E o Espírito Santo vinha sobre esses profetas, reis, juízes. Deus derramava do seu Espírito sobre essas pessoas que ele escolhia, que ele levantava para levar a sua mensagem no meio do povo, para liderar para alguma missão, para realizar alguma missão. Então, várias vezes, no Antigo Testamento, nós vamos ver isso acontecendo. Mas o que Deus está dizendo aqui é algo diferente. Aqui, nesses versículos de Joel, tem também em Isaías, fala sobre esse derramamento do Espírito de Deus. Ezequiel também fala. O que Deus está dizendo aqui é que é algo diferente. O Espírito dele vai ser derramado sobre todos. E nós vamos entender quem são esses todos. Ele está dizendo aqui, pais, filhos, velhos, novos, servos, servas, enfim. E esse Espírito virá de uma forma, esse ministério do Espírito Santo será diferente, porque ele vai vir habitar no meio do povo e nas próprias pessoas esse Espírito vai habitar. Queridos, vamos dar um grande salto lá para Atos 1. Eu só queria inicialmente que vocês vissem pelo menos uma passagem clara sobre a promessa de Deus em relação ao seu Espírito Santo. Atos 1. Esses textos de Atos 1, Atos 2, são muito conhecidos, principalmente quando se trata desse tema. Atos 1, 4 e 5. Meus amigos, aqui, o que estava acontecendo? Jesus, ele já tinha sido crucificado, Então Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha aparecido aos apóstolos, aos discípulos, às mulheres que o acompanhavam. E então, nessas aparições de Jesus falava com os seus discípulos. E aqui, Atos 1, versículo 4, diz assim:
Estando com eles, em uma das ocasiões que Jesus estava com eles, depois de ressurreto, tá, irmãos? Ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Veja bem, Jesus diz: vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias, conforme eu já tinha dito para vocês. Jesus falou isso para os discípulos enquanto ele estava no seu ministério aqui na terra. E aqui então, depois de Jesus ressuscitado, ele diz de novo, ele fala para os discípulos esperarem isso em Jerusalém, o derramamento do Espírito. Queridos, aqui então nós vamos começar a falar sobre esse evento, que é o evento de Pentecostes, tá? Que foi onde, de fato, iniciou-se, cumpriu-se essa promessa, tá? Essa promessa de derramamento, dessa forma agora, após o ministério de Jesus, conforme nós vamos ver. Então acompanhem comigo, versículo 8 diz assim, ainda em Atos 1. Mas recebereis poder, ainda Jesus dizendo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o Espírito Santo, ele vem trazendo muitas coisas sobre o crente. Ele traz, por exemplo, poder para proclamar a mensagem, poder para, nós vamos ver aqui, expulsar demônios, operar sinais, conforme o propósito de Deus. Vamos seguindo aqui, em Atos 2, acompanhe comigo, Atos 2, vamos ler juntos, acompanhe comigo esse texto importante, Atos 2, de 1 a 13, onde se cumpre essa promessa. Vamos analisar esse evento. Diz assim, a partir do versículo 1, Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Deixa eu fazer uma observação aqui, queridos. Pentecostes era uma das festas dos judeus, tá? Uma das principais festas. Ela acontecia 50 dias após a Páscoa, até por conta disso o nome Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, eles comemoravam essa festa. E então, naquela ocasião, havia, além dos próprios moradores de Jerusalém, obviamente, muitos visitantes, tá? Muitos judeus que vinham de outros países, outras regiões, para participar daquela festa de Pentecostes. Versículo 2. De repente veio do céu um ruído, enquanto eles estavam reunidos. Eles estavam reunidos, irmãos, antes de eu continuar aqui, num cenáculo de uma casa. Como é que era isso? Estavam reunidos os 11, na verdade já também com Matias, que ocupou o lugar de Judas Iscariotes, estavam reunidos os apóstolos, estavam lá as mulheres que acompanhavam Jesus, em Atos 1 fala que inclusive a mãe dele, Maria, mãe de Jesus, entre outras mulheres que acompanhavam o seu ministério, estavam lá reunidos, e ali também estavam demais discípulos, tá? Então tinha algumas dezenas de pessoas nessa reunião aqui, ok? Que era no segundo andar de uma casa, num local mais elevado. No versículo 2 então diz que de repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, um ruído como de um forte vento, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Esse ruído encheu ali aquele lugar. Versículo 3, e lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, aqui então está o cumprimento da promessa de derramamento do Espírito, nesse evento aqui tão famoso, tão falado evento em Pentecostes,
O Espírito de Deus veio sobre os discípulos de Jesus. O que está dizendo aqui então? Em primeiro lugar, um barulho como de um forte vento. Aqui nós já podemos perceber algo sobrenatural, algo já diferente, né? Então ali não houve um furacão ali naquele lugar, né? Um vento ali de 200 km por hora, não. Mas o ruído, um barulho como de um forte vento. Já um sinal. Preste bem atenção nessa palavra, sinal. Ele é uma das palavras-chave. E ainda aconteceu ali umas línguas, desceu sobre eles, umas línguas como que de fogo. Isso foi visto visivelmente, irmãos. Algo como umas línguas, como que de fogo, vindo sobre cada um daqueles discípulos. Isso foi visto, isso é mais um sinal que sobrenatural. Foi mais uma indicação de que ali estava se cumprindo a promessa. Irmãos, diz ainda que eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Vocês estão percebendo, amados? Então aqui nós temos um forte barulho, nós temos visivelmente descendo ali línguas como de fogo sobre cada um deles. Nós temos também ali os discípulos falando noutras línguas. Nós temos aqui 3 sinais sobrenaturais de que ali estava acontecendo algo muito diferente, algo especial. Ali estava acontecendo algo especial, irmãos, muito especial. E diz a palavra que eles falavam noutras línguas. Aqui adiante a gente vai confirmar isso aqui, tá? Então, em alguns textos, no Novo Testamento, às vezes vocês vão ver ali o termo línguas estranhas, normalmente vai estar em itálico, tá? Porque, na verdade, noutras línguas, outras línguas. Quando se fala em línguas, no Novo Testamento, está falando de outras línguas, tá? Seguindo aqui. 5. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Então, naquela ocasião, naquele evento de Pentecostes, naquela festa, havia então muitos judeus de outros países. Irmãos, até mesmo que tinham nascido, muitos tinham nascido em outros países, em outras regiões. Eles tinham outros idiomas maternos, tá? Eles nasceram em outra cultura, eram judeus, mas tinham como língua materna outros idiomas de várias regiões do mundo, tá? E ali então, eles ouviram, versículo 6, ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão. Veja bem que a multidão próxima ali, essa casa estava ali, bem no meio da movimentação em Jerusalém, tá? Então, ouvindo-se o ruído, a multidão se ajuntou para ver o que estava acontecendo. Vocês já conseguem associar, amados? Olha que coisa importante isso aqui. Isso aqui é o início da igreja, querido. Isso aqui é o início do ministério do Espírito Santo depois da vinda de Jesus. Então associe o seguinte, que naquele local movimentado, as pessoas pararam por quê? Por que elas pararam ali para ver o que estava acontecendo? O que nós acabamos de ler? Por causa do barulho, não foi isso? Ouvindo-se então aquele ruído, ajuntou-se a multidão. Então você já percebe. Espera aí. O ruído atraiu pessoas. Será que tinha propósito em juntar pessoas ali? O ruído então atraiu pessoas seguindo. E aquela multidão estava confusa. Ainda no 6. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então imagina vocês que ali tinha algumas dezenas de discípulos, forte barulho aconteceu, veio o ruído como de um vento, veio também o barulho de pessoas falando alto, berrando, louvando a Deus, glorificando ao Senhor.
em outras línguas, e esses judeus que tinham como língua materna outros idiomas, que diz aqui? Eles então ouviam aquelas pessoas falar nas suas próprias línguas. Olha o que diz no 7, acompanhe comigo. E todos pasmavam, se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Meus irmãos, esses discípulos eram da região da Galileia, norte de Israel. Tá? Jesus era um galileu, seus discípulos eram galileus. A Galileia era uma região, vamos dizer assim, mais interiorana, tá? Não era o centro ali de Israel. O centro era na Judéia, né, em Jerusalém. Então, as pessoas mais cultas, elas viviam na parte sul de Israel, na Judéia, não na Galileia, de onde vieram os discípulos. Então, eles se espantam e dizem assim: mas como pode isso? Nós ouvimos essas pessoas que são da Galileia, esses galileus, falarem em todos esses idiomas. Cada um ali ouvia um idioma diferente. Ali eles estavam falando dezenas de idiomas diferentes, sem conhecer. Eles não estudaram aqueles idiomas. Eles falaram pela operação do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Sinal da promessa se cumprindo. Ok, irmãos? Está dando para compreender bem? Então fica claro para a gente que eles falavam em outras línguas, outros idiomas, outros dialetos, tá? Seguindo aqui, diz assim: 8. Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Né? Como eu falei, muitos ali tinham nascido nesses países, desses outros idiomas. Como pode isso? Eles ficaram completamente surpresos. Versículo 9 diz: nós, partos, medos, elamitas e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, 11, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Meus amados, diversos judeus de diferentes línguas ouviam aqueles homens, aquelas mulheres louvarem a Deus, glorificarem ao Senhor em seus próprios idiomas. Versículo 12: e todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? O que nós percebemos aqui, irmãos? Que esses sinais, o que esses sinais ocasionaram ali? Despertaram a atenção da multidão. Não acabamos de analisar isso aqui? Aqueles sinais ali que aconteceram com aqueles discípulos na descida do Espírito Santo, eles despertaram a curiosidade da multidão, daqueles que estavam passando ali, próximos daquela casa, daquele local. E isso fez com que eles parassem para tentar entender o que estava acontecendo. E o versículo 13 ainda diz assim: o que alguns deles zombavam, dizendo, né, estão cheios de mosto, tomaram bebidas fortes, né, bebidas alcoólicas, estão embriagados. Alguns até zombaram, dizendo assim. O que acontece então a partir desse momento? O apóstolo Pedro, ele vai se levantar e tomar a palavra. Aproveitando da situação, acompanhe comigo o versículo 17 e o 18. O apóstolo Pedro, ele começa, irmãos, a falar, aproveitando aquela ocasião em que tantas pessoas estavam ali tentando entender o que estava acontecendo. O apóstolo Pedro diz assim no versículo 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, só um parênteses aqui rapidinho, últimos dias, quer dizer
após a vinda de Jesus, tá? A humanidade entra na reta final, último tempo, tá, irmãos? Então, lá já era últimos dias, hoje já é os últimos dias. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Vocês lembram desse texto? Já lemos ele hoje em algum lugar? Pedro cita Joel. Ok, irmãos? Pedro, ele cita a profecia que está em Joel séculos e séculos antes da vinda de Jesus. Então o apóstolo Pedro está dizendo: o que foi dito lá em Joel está acontecendo agora. O que vocês estão vendo e não estão entendendo é que Deus está derramando o seu Espírito sobre nós, conforme as suas profecias já indicavam. Irmãos, entenderam a importância do sinal, dos sinais, a ocasião que aquilo ali gerou? Pedro se levanta, então, aproveitando aquela oportunidade, e prega. Depois dele falar isso aqui, ele prega Jesus. Ele fala que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, morreu por nossos pecados. Pedro prega, e ali, irmãos, não era uma pequena multidão, não. Só dessa pregação de Pedro, 3.000 aproximadamente se converteram. Vocês estão entendendo a grandiosidade, irmãos, do evento que aconteceu ali? O que aqueles sinais proporcionaram? Era o início. Entenda bem isso, irmãos. Muitas igrejas puxam muito para o lado místico, né? Nós estamos inseridos no meio místico. Nós tratamos de coisas espirituais. Mas há algumas igrejas que levam demais para o misticismo e colocam alguns tabus, trazem alguns ensinamentos fantasiosos muitas vezes em relação ao Espírito Santo. Esse próprio termo, como que eu falei no início, tá? Que muito comum que as pessoas dizem por aí, né? Você, por exemplo, irmão Jamerson, se perguntarem: você é batizado no Espírito Santo? O que o irmão responde? Então, amados, às vezes acontece, né? Pessoas podem até perguntar. Alguém já perguntou isso para você? Levanta a mão, quem já recebeu essa pergunta. Você é batizado no Espírito Santo? O que é ser, então, batizado no Espírito Santo? Nós vamos entender melhor até o final da mensagem. Ainda em Atos 2, olha o que diz o versículo 37. Versículo 37 diz assim: e ouvindo eles isso o que? A pregação de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então eles, vendo tudo aquilo, ouvindo a pregação de Pedro, eles perguntam assim: o que então faremos agora? Eles perguntam para os apóstolos. Pedro então responde, 38. Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Vamos abordar alguns pontos importantes aqui desse trecho. Eles perguntam o que faremos, então o apóstolo Pedro responde a mesma coisa que João Batista começou dizendo, a mesma coisa que Jesus começou dizendo em seu ministério. O que foi que o apóstolo Pedro disse? Arrependei-vos. Mensagem do Evangelho: arrependei-vos dos seus pecados,
mude de vida. Primeira coisa que o apóstolo Pedro diz: e cada um de vós seja batizado. Consequência de crer, de ter fé, né? Ser batizado nas águas, ser batizado em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Jesus ensinou. Ser batizado, vocês terão seus pecados redimidos e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, o dom do Espírito Santo vem sobre aquele que tem fé em Jesus. O Espírito Santo vem sobre aquele que se converte, sobre aquele que se arrepende dos seus pecados, que sinceramente confessa os seus pecados e clama no nome de Jesus, para que ele venha e encha a sua vida. No momento em que a pessoa abre o coração e a mente, entrega o seu ser a Jesus Cristo, com o coração sincero e quebrantado, o Espírito Santo vem sobre ela. Esse é o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. É no momento em que a pessoa é regenerada, que ela nasce do Espírito. Em João 1 fala, que aqueles que têm Jesus como Senhor, esses não nascem da carne, mas nascem do Espírito. Uma nova vida, irmãos. Uma passagem muito conhecida é a conversa de Jesus com Nicodemos, Lá em João 3, que Jesus diz para ele: necessário vos é nascer de novo. E ele não entendeu aquilo ali, Nicodemos, O que é isso, nascer de novo? Jesus estava se referindo, e Jesus explica para ele. Jesus estava se referindo ao nascimento do Espírito. Não é um nascimento físico, é um nascimento de Deus. É essa transformação, essa regeneração, nesse momento, ao batismo no Espírito Santo. Então não é como alguns dizem, e alguns líderes colocam, e traz muita confusão para as pessoas, que o batismo no Espírito Santo é numa outra ocasião especial, mas mística, com muita coisa envolvida, muita espiritualidade, é algo assim, totalmente diferente. As pessoas precisam, os crentes precisam passar pelo batismo no Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia não nos diz isso. O que a Bíblia nos diz, nós vamos ver ainda com mais clareza daqui a pouquinho, é que esse batismo no Espírito de Deus, no Espírito Santo, é no momento do novo nascimento. O que acontece é que muitas pessoas que estão dentro da igreja e foram até batizadas nas águas, não têm batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque não nasceram de novo. É simples assim. Então não houve a real conversão. A pessoa não tem Espírito de Deus ainda porque ela não se converteu realmente, sinceramente, verdadeiramente. Porque quando há regeneração, o Espírito de Deus habita nessa pessoa. Amém, irmãos? E aí vai se iniciar um outro processo. Nós falamos sobre isso aqui na quarta-feira, É a regeneração, a justificação, a santificação, tá? Então aí é o processo. Mas esse descer do Espírito é quando a pessoa crê, se arrepende e tem em Jesus. Amém, irmãos? E é isso que a Bíblia deixa claro para nós. Vamos ver mais ainda. Olha o que diz. Vamos voltar a falar um pouco mais sobre a evidência dos sinais. Olha o que Jesus diz em Marcos. Vamos lá comigo em Marcos 16. Marcos 16, 15 a 18. Diz assim: Jesus fala: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus falando para os seus discípulos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aos que creem. Veja bem, Jesus está dizendo: estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes,
e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Queridos, prestem atenção nos sinais. Vamos lá. Jesus diz aqui que haveria evidências, sinais, coisas que iriam confirmar que os seus seguidores estavam realmente com ele, pregando a verdadeira palavra, que os seus seguidores realmente, essas pessoas têm o Espírito que desceria sobre eles. Quais seriam as evidências? Os sinais acompanhariam essas pessoas. Meus irmãos, a gente precisa ter em mente e considerar que isso aqui tudo era o início da igreja, era o início da operação do Espírito de Deus nessa terra, conforme o seu ministério no Novo Testamento. Não é como hoje, que nós já sabemos, que nós temos tudo bem descrito, bem colocadinho nos seus lugares, aqui no Novo Testamento. Não, ali estava iniciando, irmãos. Aquilo era novidade, a pregação do Evangelho era novidade, Evangelho, boas novas. Então era necessário sinais, confirmações. Vocês sabem bem que Jesus trouxe vários sinais no seu ministério aqui na terra. Jesus multiplicou pães, né? Jesus curou paralíticos, curou cegos, Jesus ressuscitou mortos. Jesus operou diversos sinais, expulsava demônios, coisa que não acontecia por palavras. Então, para mostrar que ele tinha o Espírito de Deus, que o seu ministério vinha do Pai. Da mesma forma, os discípulos, eles iriam ter a sua mensagem confirmada por sinais, prodígios, para que as pessoas vissem realmente algo sobrenatural na palavra deles. Vocês estão entendendo, amados? Então os sinais são para isso. Por isso, aí Jesus diz: esses sinais acompanharão e vão evidenciar que eles são verdadeiramente meus servos. Esses sinais são: expulsarão demônios, tá? Porque só quem tem o Espírito de Deus expulsa demônios. O exorcismo, ele pode ali trazer ali um falso livramento. Exorcismo, aqueles rituais, aqueles processos, né, que acontecem em algumas religiões para expulsar espíritos maus. Mas na verdade, o que faz realmente um demônio sair de uma pessoa, deixar de habitar nela, é o poder de Deus, o Espírito Santo. Então, é uma evidência. Falar outras línguas, como nós vimos em Pentecostes, como dizem Atos, que aconteceram em algumas ocasiões no início da igreja, falaram em outras línguas. Aquilo ali mostrando que algo sobrenatural acontecia. Depois o apóstolo Paulo vai vir explicando muito bem, eu não vou entrar nisso hoje, fica para uma próxima ocasião, mas o apóstolo Paulo explica muito bem a questão das línguas, que é um dom. Falar em outras línguas é um dom que o Espírito Santo dá, como outros dons. Então, para aqueles que quiserem pesquisar melhor, entenderem melhor a questão de dons, podem anotar aí, não é para abrir não, está lá em 1 Coríntios 12. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo esclarece bastante sobre dons espirituais. E em 1 Coríntios 14, ele vai falar mais especificamente sobre o dom de línguas. Sobre o dom de línguas e sua interpretação, que é um dos dons que o Espírito Santo traz. Jesus aqui está dando alguns exemplos de sinais, mas o Espírito Santo ele traz sobre o crente dezenas de diferentes dons. Cada um vai ter um dom diferente, ou vai ter mais de um, mas são evidências da presença do Espírito Santo, amados. Ok? É um dos dons. Como eu falei, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, vai ficar bem clara essa questão dos dons e das línguas. Então, não necessariamente quem recebe do Espírito Santo, principalmente nos dias de hoje, vai falar em outras línguas. Não necessariamente. Ok? Isso é muito claro na palavra de Deus, amados. Eu poderia aqui citar grandes nomes da história do cristianismo de séculos atrás que não tinham dom de línguas.
e são pessoas que são grandes exemplos de vida, de pregação, de evangelho, que colocaram o mundo de perna para o ar, como John Wesley, como George Whitefield, como, entre outros, Jonathan Edwards, vários nomes dentro da história do cristianismo, Spurgeon, que levaram milhares e milhares e milhares de pessoas a Cristo e trouxeram avivamento. O Espírito de Deus, por meio deles, trouxe avivamento a países inteiros, amados. Então, não necessariamente se fala em outras línguas. Isso é mais um dom que o Espírito Santo dá. Está dando para entender, amados? Isso é um ponto muito importante para a nossa caminhada cristã, porque gera dúvidas. Pessoas perguntam sobre isso. Queridos, vamos caminhando então para o final da nossa mensagem. Eu quero abrir o último texto com vocês. Os últimos versículos que estão lá em João 14. Evangelho de João, capítulo 14. Ao 17. João 14, do 15 ao 17, palavras do Senhor Jesus. Olha que coisa interessante Jesus diz aqui. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus está falando para os seus discípulos. 16. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro ajudador. Ajudador com A maiúsculo. Quem é esse ajudador? Nós já temos falado aqui. Para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade. Está aí no 17. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o qual o mundo não pode receber. Isso é bem claro para nós, né, irmãos? O mundo não pode receber do Espírito de Deus, só quem crê em Jesus. Porque não o vê nem o conhece. O mundo não vê o Espírito, não o conhece, mas vós o conheceis. Jesus está falando para os seus discípulos. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Ele está no nosso meio, Ele habita no meio de vocês. Eu estou aqui com vocês. O Espírito Santo está aqui no nosso meio, está aqui com vocês. E estará em vós. Então são duas coisas diferentes, né? Jesus diz que o Espírito, Ele habita convosco, Ele está no meio de vocês, está aqui com a gente, entre os discípulos, e Ele estará, aí Jesus diz, no futuro, estará em vós, estará dentro de vocês. Aí vem o evento de Pentecostes, aí vem o derramamento do Espírito que faz, a partir dali, o Espírito Santo de Deus passa a habitar. Então, cada crente tem o Espírito Santo em si. Isso é tremendo, maravilhoso, amados. É um pouquinho de Deus em você. Naquele que confessa o nome de Jesus Cristo e se quebranta verdadeiramente. Que se arrepende e se volta para Jesus. Esse tem o Espírito Santo. Ainda em João 14, 21 a 23, Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui Jesus está dizendo, em primeiro lugar, que quem ama guarda os seus mandamentos, e esse é amado por ele, é amado também pelo Pai, Deus o Pai, e Jesus diz, eu me manifestarei a ele. 22, perguntou-lhe Judas, não os Iscariotes, outro Judas, o que houve, Senhor, que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Judas pergunta, que é isso, Senhor, que vai se manifestar em nós e não no mundo, nas pessoas lá fora? Aí Jesus diz, 23, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos a Ele e faremos nele morada. Glória a Deus por isso. Queridos, Jesus diz,
Não importa se é judeu, não importa se é gentio, não importa a cor da pele, não importa a região que mora, não importa a classe social. Jesus diz o seguinte: se alguém me amar, está aí no 23, esse guardará a minha palavra. E o que vai acontecer? E meu Pai o amará, e viremos quem? Deus o Pai e eu, Deus Filho, e faremos nele morada. Morada de que forma? Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é a mesma coisa que o Espírito de Deus, é a mesma coisa que o Espírito de Cristo. Deus, mesma essência, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus diz: aquele que me ama é amado de meu Pai, viremos a Ele e faremos nele morada. Aquele que ama Cristo recebe do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, amados, essa palavra é fundamental para as nossas vidas, para entendimento nosso e para que a gente traga esclarecimento para as pessoas. Sobre quem vem o Espírito Santo? Aquele que se arrepende. Lembra lá de Pedro falando? Sobre quem vem? Aquele que confessa os seus pecados, aquele que confessa o nome de Jesus, aquele que entrega o seu ser, a sua vida a Jesus Cristo, aquele que ama Jesus. Esse vai receber do Espírito, vai ser morada do Espírito Santo. Isso é tremendo, é glorioso, e eu aqui desejo que cada um de vocês tenha do Espírito Santo em suas vidas. Se porventura havia alguém aqui que não tinha, que o dia seja hoje da descida do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Vamos ficar de pé.